Continuando com o trabalho, até que eu fiz a grisalha. E agora vou começar a colorir. Eu vou usar, nessa primeira etapa, eu vou colorir de forma bem simples. Pelo processo de velaturas, eu vou usar vermelhão, ok? Vermelhão. Para quem não conseguir encontrar, serve o vermelho cádmio claro. O trabalho que eu vou fazer é bem simples, a princípio. Lembrando que eu estou usando o Liquin como médio. Mais uma vez, eu vou pegar o Liquin direto no frasco. Vai ser um processo mais prático, né? Ainda mais que eu estou trabalhando com a palheta na vertical. Então, evitar que escorra. Então, umedeço toda a pintura. Ou melhor, toda a figura, né? Então lembrem-se dessa sequência. Ela está levemente esverdeada. Então, complementar do verde é o vermelho. Então, agora eu venho com uma camada transparente. Isso se chama uma velatura. Técnica muito usada antigamente. Final da Idade Média, na Renascença. Mas talvez o pintor que tenha usado com maior maestria esse processo da velatura, não sobre folha de ouro ou folha metálica, né? Mas de maneira geral, foi Tiziano. Pintor do final da Renascença, né? Alguns dizem que é já período maneirista, ainda alguns o classificam ainda como pintor renascentista. Ele foi assim o que empregou de forma bem prática, objetiva, o processo da velatura. Né? Ele vivia em Veneza e nesse período Veneza era um grande centro comercial, né? Fazia parte da rota de comércio entre Ocidente e Oriente. Então ali era muito agitado. Tinha uma movimentação muito grande de pessoas, enfim, de comércio. E ele buscou uma forma mais rápida e mais atraente de pintura. Então a velatura ela propicia cores muito vivas, né? Um colorido muito bonito e também ele trabalhava de um jeito que valorizava muito a composição, né? A compreensão geral da obra, sem aqueles pormenores, né? Sem detalhes. E com o objetivo de ser prático e ter uma pintura atraente, sedutora também. Então ele ganhou notoriedade, ficou um dos pintores mais importantes do período, né?
E não só do período, mas ele meio que reinventou a pintura a óleo, né? O jeito de pintar. Então ele empregava várias técnicas além da velatura. Vou deixar a orelha dela um pouquinho mais vermelha, que sempre é a pele mais fina, né? Mostra bem o sangue, né? A orelha costuma ser mais avermelhada. Outro lugar também que costuma ser mais avermelhado é o nariz. Então, vou carregar um pouquinho mais. E, evidentemente, os lábios, né? Tem que carregar um pouco mais nos lábios. Tirar o excesso aqui. Então, ele empregava essa técnica de forma muito bonita, né? Com maestria, né? E outras técnicas mais. Como eu disse, ele foi um pintor que influenciou daí gerações e gerações. Até os pintores impressionistas eram influenciados por ele. Então, todas as escolas que vieram depois, de uma certa forma, tiveram influência dele. Mas eu estou falando do Tiziano, mas o Tiziano exatamente não diz respeito à técnica bizantina, né? Essa técnica sobre madeira, sobre folha dourada. Mas na verdade eu nem sei se ela chegou em algum momento a ser empregada por ele. É que eu só estava ilustrando a questão da velatura, que ele foi um dos principais pintores que divulgou a técnica, que empregava a técnica, né? A famosa técnica veneziana, né? Porque, né, ao longo da história da pintura, cada artista, cada período sempre contribuiu para o próximo, né? Então não existe uma coisa isolada. Até até o modernismo bebeu de fontes do passado, né? Se a gente pega Picasso, né? Ah, se você pegar, às vezes, algumas pinturas medievais, você vai reconhecer Picasso ali. Ou, na verdade, é ao contrário, né? Nas pinturas do Picasso você reconhece algumas estruturas da estética medieval com o cubismo, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar os brilhos com branco. Então, por cima desse avermelhado, eu vou fundindo, aproveitando a umidade da velatura e vou somando os valores. Tem que se tomar muito cuidado, trabalhar com a mão muito leve para não arrastar a velatura.
Eu sei que pintar é muito bom, viu? Em especial figura humana. É interessante porque parece que você está criando um diálogo com o quadro. Esperando os brilhos, mas já colorindo ele um pouco. Ficando com esse tom rosado, né? Muito cuidado. Pequenas pinceladas, né? Para a variação ser bem pequena. Isso tem que se pegar o hábito de pincelar pequenininho. É lógico que às vezes vai ser possível pincelar de uma forma um pouco mais larga, né? Para ganhar tempo, às vezes para efeitos. Mas quando você está trabalhando pele, é legal ter essa paciência de pincelar pequeno, uma que você vai sugerindo os poros, né? Lembrando que essa pessoa aqui exatamente não existe, né? É uma criação minha. Eu peguei um rosto ocidental e coloquei características de um rosto oriental. E recapitulando um pouco o que foi dito e o que foi feito nas outras transmissões, nos outros vídeos, é uma pintura sobre folha de cobre, sobre MDF. Então, simulando um pouco a pintura bizantina. Volta a lembrar que a pintura bizantina era feita em têmpera e não em óleo, mas aqui eu estou fazendo uma adaptação. Fazer em têmpera de ovo ia ser muito purismo e, na verdade, uma experiência para mim, nova também.
A têmpera era feita com gema de ovo, vinagre, para combater fungos, o pigmento, né, a cor que seria usada, e também água destilada. É curioso que parece que em alguns tratados, para dar um pouco de alquimia para o assunto, eles falavam que era para usar água do orvalho. Então, daí dá um ar meio misterioso. Então, se fosse algo fruto de uma alquimia, né? Mas, se eu não me engano, era água destilada que eles usavam. Vou limpar os olhos aqui. Velatura nos olhos. Mais uma vez, saturar aqui os brilhos do nariz. Arrancando um pouco a velatura aqui. Recompor ela um pouquinho. A única questão deste processo aqui, com as velaturas e sobrepondo a luz, é que você sempre tem que esperar ela secar para aplicar nova cor. Mas se você usar um médio eficaz, como o Liquin que eu uso, ela de um dia para o outro tá seca. Você pode, que aparentemente você pode considerar que é demorado, acaba não sendo, porque no prazo de, como eu estou apresentando isso me desculpe, como eu estou apresentando isso semanalmente para vocês, dá a impressão que demoraria tanto tempo. Mas se eu fosse trabalhar de forma contínua, a cada 2 dias eu poderia trabalhar. Então, em uma semana, ele estaria pronto, com uma qualidade bem legal.
Eu digo desde o início, né? Desde o do esboço, da primeira camada de claro escuro, né? Essa esfumada com o dedo tem que ser muito, com a mão muito leve, porque senão você arrasta a camada de baixo. Esfumada, viu, gente? Não é esfumaçada, não. As pessoas falam de forma errônea. O nome correto do recurso é esfumar e não esfumaçar. Que vem do termo italiano sfumato. Aliás, muitos dos termos usados na pintura, né? Vem do italiano. Como na música também, né? Embora com a dominação da cultura americana, né? Hoje se usa muitos termos em inglês também. Como na música também. Então, na pintura nós temos o sfumato, o sfregazzo, a grisalha, verdaccia e por aí vai. Corso. Como na música também, né? Fermata, da capo, andante, allegro, moderato. E não, não me vem à memória agora mais nomes ainda. Legato.
pizzicato. À medida que a velatura vai secando, vai ficando mais difícil de fundir. Porque ela vai ficando mordente, vai ficando grudenta, né? Então tem que bater o pincel. Dar um pouquinho de luz na orelha. Distribuir um pouco mais vermelho agora nos lábios. Por os brilhos agora. Principalmente no lábio inferior, né? Onde incide mais luz. Pincelar bem no sentido das fissuras, né, do lábio. Isso é importante.
aqui na espessura da pálpebra. É um trabalho bem delicado, bem leve. Saturando os brilhos, né? Pinceladas bem pequenas, dando bem a pontinha do pincel. Para ir sugerindo uma textura para a pele. Bom, com essa camada eu vou até aqui. E daí, no próximo encontro, continuando a colorir, sobrepondo cores, né, com as velaturas. Ok? Então, lembrando, Nelson Braga JR, YouTube. Por favor, compartilhem, espalhem a ideia, que eu acho que é bem interessante. Espalhem mesmo, curtam e dá uma curtida, né, e espalhem a ideia. Um grande abraço fraterno a todos e até a próxima.